Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos aproveitar que estamos em pé. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6. Enquanto você encontra aí o versículo de número 12 do capítulo 6, eu quero agradecer ao nosso Deus, ao nosso querido Jesus, pela salvação, por nos ter dado o privilégio de ter o nosso nome enlistado na fileira dos salvos e por ter misericórdia de nós e ter abençoado a nossa família, irmãos. Deus tem sido misericordioso e abençoado a nossa família. Também ao nosso pastor, que está aqui representado pelo pastor Ismael, pelas oportunidades que ele nos tem dado de servir a Deus e podermos, em momentos como esse, até refletir um pouco naquilo que Deus tem nos ensinado, tem nos instruído através da sua palavra. Todos encontramos capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios e o versículo 12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Irmãos, está sendo distribuído aí para os senhores, para as senhoras, um estudo que foi trabalhado, orado, que foi pesquisado por uma comissão de pastores, a comissão do tema da família. Nosso pastor separa certos pastores para trabalhar nesses temas, e quem escreveu esse estudo foi o pastor João Leno, lá de Portugal. E você pode perceber aí que é um tema bastante extenso, tem bastante informação aí. Não é possível que nós venhamos a ler tudo isso e falar, comentar a respeito de tudo isso. Mas isso foi entregue ao senhor, à senhora, está aí na sua mão, para que você possa ler, estudar, revisar isso daí e aplicar essas coisas na sua vida, na sua família. O pastor Adriel, quando descia da ministração da escola bíblica dominical aqui, ele lembrou de um versículo bíblico, né, irmãos? Bem-aventurados que falam pouco, pois voltarão a ter oportunidades, né? Está no Evangelho de Adriel Oliveira. Então eu vou seguir o bom conselho do nosso amigo e vou ser breve nas minhas palavras, mas você depois, com o entendimento do assunto e o que Deus está falando no nosso coração, leia o estudo, leva para sua casa, leva essa riqueza em prática para a sua casa e abençoa a vida da sua família, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a nossa família é, sem dúvida, a célula principal da sociedade, né? O que cria sociedades, o que cria nações, são as famílias, as nossas famílias, a minha, a sua. E existe um fator nos dias que nós estamos vivendo que tem influenciado e muito as famílias em geral, mas nós estamos focando aqui nas famílias da igreja. E esse fator tem, inclusive, influenciado e muito as famílias da igreja. E esse elemento, esse fator, é o universo digital, né? Todos nós lidamos com ele, interagimos com ele todos os dias, possivelmente todas as horas do nosso tempo acordados. Às vezes alguns até quando está dormindo, né, irmãos? Dá uma acordadinha no meio da noite lá, será que alguém me mandou uma mensagem? Volta a dormir. Mas você estava acordado, né? E
Esse mundo digital, irmãos, ele não é apenas uma ferramenta que nós temos. Ele se tornou um lugar onde nós vivemos. Você, eu, nossos filhos. Tem gente que, para eles, a realidade virtual é mais real do que essa que nós experimentamos aqui. E nós temos que lidar com isso. Nós temos que aprender a lidarmos com isso à luz da palavra de Deus. Como é que eu, como crente, como servo do Senhor, como aquele que aguarda a ressurreição, né? Aquele que aguarda o meu corpo ser transformado pelo Senhor e eu vou morar com Cristo eternamente, como é que eu lido com essa influência desse universo digital? Esses lugares, irmãos, que são lugares virtuais, dentro desses lugares nós tomamos decisões, nós temos comportamentos moldados, e isso dificulta em muito, nós vamos aprender hoje, o nosso viver cristão, o nosso viver de crentes, né? Já é bastante chegada, bem chegada a hora em que nós temos que olhar para essa realidade, a realidade da nossa interação com o mundo virtual e tomarmos uma posição, a posição bíblica de como lidarmos com isso, de como vivermos essa realidade que, por mais que nós queiramos, não temos como nos colocar de fora dela, não temos como viver sem essa realidade, porque ela afeta todos nós. Ela está aqui, ela está lá na sua casa, ela está no seu trabalho, ela está no meio da sua igreja. E já já nós vamos entender isso, irmãos, porque se você acompanha um pouquinho os trabalhos, a obra da igreja e tal, nós temos aplicativos que nos ajudam a fazer a obra de Deus. E isso faz parte desse mundo digital. Então, como é que a gente vive sem ser massacrado, ou sem sermos vulnerabilizados por esse ambiente de vida que nos é proposto pelo avanço da tecnologia? A Bíblia nos mostra, a Bíblia nos dá padrões, a Bíblia nos dá parâmetros, a Bíblia nos trilha um norte para nós podermos caminhar com firmeza e com segurança na palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. O salmista escreveu no Salmo 143 e o versículo 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois é o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terra plana. Se nós pedirmos a Deus, irmãos, Ele vai nos ensinar a caminhar na vontade dEle. Se nós pedirmos a Deus, Deus vai nos mostrar qual é o caminho certo, qual é a estrada certa para você e para mim vivermos essa vida de interação com o universo digital. E aí nós precisamos começar a definir algumas coisas dentro desse universo digital. Hoje nós vamos nos deter em talvez 3 principais aspectos desse universo digital: mídias sociais, redes sociais e inteligência artificial. Ok? O universo digital não é só isso, nós vamos ver aqui, ele vai muito além, mas nós vamos focalizar nesses 3 porque daria para a gente ficar muito tempo aqui falando a respeito. O universo digital, irmãos, é um ambiente tecnológico e virtual que reúne hardware, software, né? Hardware são as máquinas, os devices, dispositivos, computadores, notebooks, telefones, tablets, televisores que são chamados de smart TVs, né? E muitos outros. Existem outros devices, outros aparelhos, tudo isso faz parte desse universo digital. Através desses dispositivos, dessas maquininhas, né? A gente costuma aprender que, antigamente, no nosso tempo aqui,
a gente tinha um telefone com algumas funções até um pouco avançadas, né? Hoje você tem um computador que até telefone tem. É assim ou não é? Isso aqui, irmãos, não fica muito longe de um computador que você põe em cima da mesa, não. E dependendo do computador, isso aqui vai mais lá na frente. Em trabalho, em fazer as coisas, em realizar as coisas, né? Para muitos, isso aqui se tornou uma tarefa, uma ferramenta essencial. E como é que a gente vive com isso sem ser engolido por ele, né? Vamos lá. São esses devices que nos ligam, que nos conectam a uma rede onde as informações, o conteúdo é quase que podemos nos referir a isso como infinitos, né? Para nós que temos as nossas limitações, a gente pode até chamar de infinito. A gente sabe que não é, mas é tanta informação que para nós parece que é infinito, né? Ó, plataformas de streaming e entretenimento: YouTube, Netflix, TikTok, Amazon, Apple TV, Hulu, Peacock, e aí vai. Você deve conhecer mais uma meia dúzia que eu não conheço. Mídias sociais, irmãos: Facebook, Instagram, WhatsApp, Discord, X, e aí deve ter mais um monte também. Se você vai aí para cantos diferentes do mundo, alguns países, algumas nações usam programas, softwares totalmente diferentes para essa comunicação virtual. Inteligência artificial, irmãos. Isso aqui eu conheço muito pouco, né? A gente conhece aí o ChatGPT, o Gemini, que é do Google, ferramentas como Grammarly. Grammarly é uma ferramenta, você pega um texto, joga lá dentro, ele faz as correções para você, arruma a gramática, acentuação, faz tudo, te dá o texto prontinho, corrigido, toma aí, põe, imprime no papel e manda embora a sua carta ou no seu e-mail. Maravilha. Então, existe uma grande variedade. Ferramentas digitais de trabalho, irmãos. Zoom. Quem nunca entrou num Zoom aqui, irmãos? A gente usa todo o tempo, né? Google Meet é um Zoom, mas é da Google. Uma outra ferramenta também, uma sala virtual de reuniões. Microsoft Teams, a mesma coisa. É uma sala virtual de reuniões, e aí vai, né? Antes desse tal de Zoom e essas coisas tudo existir, irmãos, nós já trabalhávamos aqui com reuniões de pastor virtuais através de um software que chamava-se WebEx, produzido pela Cisco, uma empresa de tecnologia, coisa antiga, irmãos, né? Aplicativos, irmãos, bancos, empresas, filantropias, organizações de educação, igrejas, irmãos. Hoje em dia é difícil uma igreja que não tem um aplicativo, irmãos. Existem empresas que são especializadas em criar, desenvolver e manter, monitorar aplicativos somente para igrejas, irmãos. Eles não tocam em ramo comercial, em ramo empresarial, nada, só trabalham com igrejas. Por quê, irmãos? Porque isso faz parte da nossa realidade, faz parte de quem nós somos, né? Aplicativos cristãos, que não são simplesmente de igreja: Bíblia Digital, Bible Gateway, YouVersion, Bible Hub, Accordance, Minimal, Bible Hub, e aí vai, né? Alguns dos irmãos devem usar muitos dessas ferramentas para estudar, para pesquisar, para preparar sermões, para simplesmente o seu estudo, às vezes um estudo devocional, você quer conhecer alguma coisa mais, está tudo ali, irmãos. À nossa disposição, one click away, um clique de distância entre nós e esse mundo vasto que está por aí, né? Tudo isso faz parte do universo digital. Agora, a gente começa a olhar um pouquinho mais resumido a mídia e rede social. E é bom a gente entender esses conceitos um pouco melhor. O que é a mídia social e o que é a rede social? Mídia social é o veículo onde as redes sociais existem. Ou seja, a mídia social é o Instagram, o Facebook,
o WhatsApp. E aí essas conexões virtuais que são feitas dentro dessas plataformas são as redes sociais. Aí então os relacionamentos começam, as interações começam dentro da mídia social. Pronto, são formadas as redes sociais, né? E aí talvez os irmãos possam me dar lição disso, porque eu sou meio analfabeto nessas coisas, mas existem os grupos de brasileiro no WhatsApp, tem ou não tem? Aí existem os grupos de pessoas que gostam de carro, por exemplo, aí está lá no grupo. Aí existem os grupos de pessoas que se interessam por X assunto. No Instagram, no Facebook, existem os canais daqueles que gostam de flores e botânica. Aí tem o canal daquele que se interessa por sapatos. Aí tem aquele que gosta de relógio. É assim ou não é? É bem assim, não é? Essas são as redes sociais. Ou seja, as plataformas são os palcos. É o palco. E as interações, as redes sociais são os atores. É o elenco. São aquela movimentação de informação e vai e vem, que ao invés de acontecerem como no passado, no face a face, no tete a tete, como nós conhecemos, essa interação agora ela muda de lugar. Ela deixa de acontecer aqui no físico e vai acontecer lá no virtual, né? E é dentro dessas interações e dessas plataformas, irmãos, que muita coisa tem acontecido, que tem fragilizado relacionamentos e causado deterioração no meio da família. Por quê? Porque, às vezes, os atores se perdem no meio do ato. Os atores se perdem no meio do palco. A gente fica tão empolgado e tão entusiasmado com tanta coisa, com tanta informação, e a gente acaba descuidando de um outro lado, que é um lado importante e necessário. A gente acaba se envolvendo tanto e deixando ser carregado pelas emoções que as estatísticas mostram que pessoas que jamais falariam, jamais se comportariam de tal modo fisicamente, porque estão virtualmente, agem, falam, fazem comentários horrendos, irmãos, a respeito de coisas que são postadas, que são colocadas, praticam o famoso bullying dentro dos ambientes virtuais. E isso tem causado prejuízo, fragilizado os relacionamentos, as interações verdadeiras. Isso tem causado prejuízos enormes, irmãos, no meio da família. Pastor, a Bíblia tem orientação para isso? Tem, irmãos. O que a Bíblia fala de computador, pastor? Eu acho que nada. O que a Bíblia fala de smartphone, pastor? Eu acho que nada. O que a Bíblia fala de televisão com Netflix, pastor? Eu também acho que nada, irmãos. Mas a Bíblia tem princípios para a nossa vida. A Bíblia tem princípios para a nossa vida de crente. E se nós extrairmos dela esses princípios e aplicarmos ao nosso relacionamento com esse universo digital, com as mídias, com as redes sociais, nós podemos sim viver uma vida de vitória, uma vida de bênção e uma vida que glorifica o nome do Senhor e não sermos levados por essas tendências mundanas e que custam muitas vezes para nós relacionamentos familiares, relacionamento com Deus e nos deixar no prejuízo. Deus tem uma porta, Deus tem uma solução. Diga amém, pelo amor de Deus. Vamos falar da hiperconexão, irmãos. Pessoas querendo all the time, o tempo todo, estar conectada. Você já ouviu falar do acróstico FOMO? F-O-M-O? Quem já ouviu falar disso? Levanta a mão. FOMO. Alguns já ouviram. Fear of missing out.
É o medo de perder alguma coisa, que aconteceu. Fear of missing out. É uma ansiedade gerada no coração das pessoas por conta disso aqui. E se alguém postar uma coisa e eu perder? E se alguém estiver fazendo um live e eu não ver? E se alguém fazer um não sei o quê e eu não estiver lá para dar o likezinho e tá... Come on, gente. E se Jesus voltar e eu não estiver pronto? Essa é a nossa preocupação. E se Cristo soar a trombeta, e se os arcanjos do Senhor soarem a trombeta e eu não estiver pronto? Essa deve ser a nossa fear of missing out, a sua e a minha. E cuidar para que os nossos membros da nossa família, minha esposa, meu esposo, meus filhos, meus netos, sou vovô também. Thank you very much, pastor. Estejam protegidos e saibam lidar e viver com essa estrutura digital que está à disposição de cada um de nós, irmãos. Essas ferramentas que conectam pessoas em lados tão distantes. Irmãos, essa semana nós estamos fazendo um trabalho com uma nova turma do Casados para Sempre. Estava conosco dentro do grupo da família, das famílias do Casado para Sempre, o pastor Erlon, que é um pastor da nossa igreja missionária lá na Nova Zelândia. Quinta-feira, 7h30 da noite, nós começamos a reunião, já era sexta-feira, 12h30, para eles lá, e ele estava conosco, conectado pelo Zoom. Mas essas mesmas ferramentas digitais que unem para propósitos bons, pessoas que estão tão distantes, se não usadas corretamente, é a mesma ferramenta que são usadas para desconectar lá dentro da sua casa, lá dentro da minha casa, pessoas que estão tão perto, mas que já não mais desfrutam de uma comunhão sadia, de uma comunhão abençoada, porque estão preocupados com o universo digital. Pais que não relacionam mais com filhos, filhos que não relacionam mais com pais, filhos que já não se relacionam entre si. Casais, irmãos, que para ele ou para ela a prioridade é olhar o Facebook e atualizar o Instagram, enquanto o cônjuge está ali esperando, o cônjuge está ali necessitado de um afeto, necessitado de um abraço, necessitado de uma palavra de carinho. E por não observarmos a conduta cristã, a conduta dada por Deus para nós vivermos, ainda que inseridos no meio desse universo digital, acabam custando caro para suas famílias. Irmãos, é triste a gente até mencionar isso, mas a gente já participou de situações, de ajudar a tratar situações que casais se separando, irmãos, porque o camarada não sabia parar de jogar videogame. Não sabia parar de jogar videogame, irmãos. Please. Cadê a nossa responsabilidade diante de Deus, irmãos? Cadê a nossa responsabilidade de sermos... E agora eu estou falando com o senhor, meu irmão. Cadê a nossa responsabilidade de sermos de verdade sacerdotes dentro do nosso lar e tomarmos a direção, o rumo da nossa família pelas rédeas, não com agressividade, com brutalidade, não, mas com autoridade bíblica, com a autoridade da palavra de Deus, e reunir a nossa família, e reunir os nossos, para que nós possamos não só desfrutar de comunhão uns com os outros, mas comunhão com Deus, buscarmos servir a Deus, e não deixar que essas ferramentas, que sim, podem ser usadas, e são usadas muitas vezes em nosso favor, ao nosso benefício, para a glória do Senhor, mas que isso não venha deteriorar e acabar e destruir os relacionamentos que nós temos dentro de casa, irmãos.
Todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas. Só que eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Está na hora, meu querido irmão. Está na hora, minha irmã, de tomar a autoridade de Cristo e deixar o Facebook de lado. Deixar o Instagram de lado. E buscar saber o que está no coração dos nossos filhos. Buscar saber o que está no coração do nosso cônjuge. Buscar saber o que está no coração de Deus para a nossa família. Está na hora de tomarmos responsabilidade. Você não é uma vítima do universo digital. Você é uma pessoa que pode controlar, que pode dominar esta ferramenta e colocá-la à disposição do reino para a glória do Senhor Jesus Cristo. Será que nós estamos conectados com o mundo mais do que nós estamos com a nossa família e com Deus? Hiperconexão, irmãos. Esse mundo digital tem criado uma falsa ideia, uma falsa ilusão, uma ilusão, né? Porque a ilusão é falsa, né? De que viver conectado é viver. É a melhor maneira de viver. E aí as pessoas tentam fazer de tudo para ficar conectadas e sempre alimentando essa conexão eterna que nunca para. E a mesa de jantar, em silêncio, os momentos da família reunida, em silêncio, interação zero. A pessoa quer falar com a outra dentro de casa, ela não sai mais do ambiente que ela está e vai lá conversar com a outra, ela pega agora e manda um text message, um WhatsApp. Que vida é essa, irmãos? Que relacionamento é essa? Pessoas que vivem dentro da mesma casa, mas em universos distintos, paralelos. E tem um tal de filho dizendo, papai, aí, esse aqui é a minha prioridade, é o meu privado. E tem pai que acredita, irmãos. Você acredita nisso? Tem pai que fala, não, tudo é verdade, é a privacidade dele, é a privacidade dela, deixa como está. Uma conversa. Pai, é responsabilidade sua saber o que está saindo e o que está entrando dentro daquele device. É responsabilidade sua, mamãe, saber se o negócio que está lá, o site que está dando os cliques, que está dando os likes. Você sabia que existem lobos, predadores na internet, tentando se comunicar com o seu filho, com a sua filha, hoje? Estão lá, tentando pescar, tentando fisgar. E quanto mais eles estão isolados de você, por causa que você respeita, abre aspas, privacidade deles, fecha aspas, mais eles estão vulneráveis a esses lobos, a essas onças pintadas, que quando colocarem a mão neles, que Deus tenha misericórdia de nós, Jesus, vão destruir tudo o que Deus intencionou para fazer com a vida deles. Está na hora de cuidar, pai. Está na hora de cuidar, mãe. Está na hora de abrir os olhos. Deus te constituiu como autoridade dentro desse lar. Deus te constituiu como alguém que ia ajudar a colocar os limites, a riscar a linha no chão, e daqui nós não passamos. A palavra de Deus diz, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se, e levantando-se. Para um pouquinho comigo aqui, igreja, pensa comigo aqui. Se é para nós
transferirmos conhecimento, informações da palavra de Deus, sabedoria da palavra de Deus para os nossos filhos, sentado à mesa, andando, levantando, deitando. Será que no caminho para a escola, ele ou ela deve ficar no banco de trás, agarrado no celular às 6h30, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, e o senhor e a senhora dirigindo-os em silêncio, ou é hora de falar da Bíblia e do Senhor? Será que na hora que nós estamos sentados para comer, é hora de respeitar, abre aspas, privacidade dele ou dela, fecha aspas, e ficarmos quietos, porque se eu falar alguma coisa, talvez ele não vai se agradar um pouquinho de mim, porque eu estou interrompendo o tempinho dele, o tempinho dela. Será que na hora de que nós levantamos e estamos ali na preparação do dia, não é o horário de nós falarmos de Deus, da palavra de Deus, da Bíblia, para os nossos filhos, e não concordar que a primeira coisa que eles façam é ir lá e olhar o telefone e saber se o mundo virtual está tudo bem, enquanto aqui dentro de casa está tudo desmoronando? Será que na hora de dormir, nós devemos deixar eles com os devices para o quarto e não olhar e ter certeza que nós estamos orando antes de colocar a nossa cabeça no travesseiro? Eu disse para os irmãos, a Bíblia não fala nada de computador, a Bíblia não fala nada de smartphone, não fala nada de Netflix e Smart TV. Mas a Bíblia tem princípios para você e para mim, irmãos, que se nós pautarmos a nossa vida nelas, bênçãos voltarão a fluir dentro do nosso lar. Bênçãos voltarão a fluir dentro do nosso lar. O título desse estudo é A Arca na Minha Casa. Se nós deixarmos de lado o telefone, se nós deixarmos de lado o Netflix, se nós deixarmos de lado o Facebook, o Instagram, e restaurarmos o altar do Senhor lá no meio da sala da nossa casa, lá no meio da cozinha da nossa casa, lá dentro dos quartos da nossa casa, a nossa família vai ver a glória de Deus, a nossa família vai se alegrar no Senhor, a nossa família vai servir a Deus de todo o coração. Glória ao nome de Jesus. Um camarada pelo nome de Thomas Engotita, antropólogo, esquerdista, progressista, pensamentos que na maioria não encaixa nada com o seu e com o meu. Olha só o que ele disse. Está aí no seu estudo. Vivemos em um verdadeiro labirinto de espelhos, onde somos ao mesmo tempo espectadores e protagonistas de uma versão editada de nós mesmos. Nas redes sociais, não mostramos quem somos, mas quem desejamos que os outros vejam. Aplicamos filtros, ajustamos ângulos, escolhemos legendas inspiradas, tudo para construir uma imagem atraente, perfeita e muitas vezes irreal. Resumindo, aquilo que foi postado não é o que você é, não é o que eu sou. Por quê? Porque nós buscamos viver a expectativa da realidade virtual dentro dos mundos que nós operamos no universo virtual. Resultado disso, irmãos, vaidade, muita vaidade e muita solidão. Porque você, eu digo você, eu estou falando do usuário, tá bom? Não estou me referindo ao senhor e à senhora exatamente. Porque o usuário é uma coisa na telinha, uma coisa na postagem, e na realidade não é nada daquilo que ele postou. Então, a consequência prática é: eu vou esconder o real de todo mundo aqui nesse armário e vou apresentar só o irreal. Ninguém pode descobrir que eu realmente sou isso aqui, porque o que está aqui é uma coisa diferente. Isolamento, frustração, pessoas abandonadas ou abandonando outras, em nome de um perfil com muitos likes,
em nome de muitos seguidores, em nome de quantidade disso virtual, quantidade daquilo virtual, quantos comentários, engajamento e etc. mais, que talvez os irmãos saibam muito mais do que eu. Tudo isso se perdendo por conta do mundo virtual. Cônjuges colocam fotos sorrindo dentro de uma viagem, a viagem perfeita. Mas depois da fotografia, o pau quebra. Não conseguem jantar juntos, não conseguem passar um tempo junto. Mas a fotografia está bonita. Pesquisas mostram, irmãos, que os cônjuges que mais expõem relacionamento na mídia social é os que têm os problemas maiores dentro de casa. E o divórcio é a coisa mais eminente dentro desses relacionamentos. Pais que se esforçam para mostrar a família perfeita, a foto com todo mundo sorrindo no Facebook. Só Jesus sabe o quanto que demorou para botar aqueles 4 meninos organizadinhos para tirar aquela foto com todo mundo sorrindo. Quase meia hora, irmãos. Essa é a realidade. Mas todo mundo só vê a fotinho lá. Quantos puxão de orelha, quantos... até chegar a foto perfeita. É assim ou não é, irmãos? E as pessoas se escondem em detrimento a essa realidade virtual. O filho se tranca no quarto com o celular, buscando aprovação no mundo digital. E enquanto isso, em casa, o pai não está nem aí. Pais não se engajam com os filhos, não conversam com os filhos. Mãe compartilha reflexões lindas sobre maternidade, mas está acabada, exaustada, ou exausta, né? Solitária, sem apoio nenhum e sem diálogo dentro do lar. A postagem maravilhosa, que maravilha, essa irmã deve ser uma benção. Chega lá, está em casa, está toda descabelada, o negócio tudo atrapalhado. Porque a verdade é outra. Pai mostra um sucesso, mostra a foto do carro novo, mostra a foto disso, daquilo outro. E dentro de casa, a hora que fecha a porta e a hora que a luz se apaga, o coração não para de bater com inseguranças e incertezas do que vai ser o amanhã. A foto ficou muito bonita, a postagem ficou muito bonita. Mas você não tem confiança em Deus, você não sabe se Deus vai estar presente amanhã na sua dificuldade, no seu problema. Por falta de comunhão com Ele, por falta de conhecer mais a Deus. Isso gera hiperestimulação, impulsividade e muita baixa atenção, irmãos. Vícios digitais vão criar nas pessoas o comportamento de comparação, consumismo, excesso de exposição que vulnerabiliza a família. Pessoas que sofrem crimes, que são vítimas de crimes por conta de postagens que foi colocada na internet. Ansiedade, depressão, isolamento emocional, prejuízos grandes psicológicos e espirituais. Por quê? Por causa do engajamento no universo digital. As pessoas estão tão preocupadas em se parecer bem que elas esquecem de viver bem. Está na hora de nós voltarmos, irmãos, àquilo que é princípio bíblico. Está na hora de nós voltarmos e esquecermos um pouco do parecer bem e voltarmos a viver bem com o Senhor, a viver bem na comunhão com Deus, a levar os nossos filhos a viver bem com o Senhor. Está na hora de olhar para o rosto do seu filho, o rosto da sua filha, e dizer: meu filho, minha filha, it's okay, está tudo bem,
que o cabelo não é o que está parado no lugar mais certinho, mas Jesus te ama. Está tudo bem que a sua nota não veio da maneira que você esperava, mas Jesus pode te ajudar. Está tudo bem que você já não tem mais esse trabalho porque foi despedido ou despedida, mas o nosso Deus é aquele que vai prover todas as coisas para as nossas vidas se nós confiarmos nele. Está na hora de voltarmos a conhecer o coração dos nossos filhos, de engajarmos na nossa família e juntos sermos uma família de verdade, que Deus aprova, que os dedinhos de Deus estão assim, que toda vez que você se reúne na sala da sua casa ou em roda da mesa da cozinha da sua sala, os dedinhos de Deus estão assim, por mais que os dedinhos da mídia estejam assim. Assumir que eventualmente a gente precisa quebrar esses espelhos do ego digital é um ato de coragem e fé. Voltar-se para dentro do lar e reencontrar, eu vou frisar esse termo, reencontrar rostos, pessoas, corações que você já não encontrava mais dentro de casa. Não é porque não mora no mesmo endereço, é porque a atenção está voltada para outro lugar. Isso é um ato de fé e de coragem. E isso vai nos ajudar a vivermos uma restauração, a sermos abençoados pelo Senhor. O nosso tempo acabou, irmãos. Mas eu queria tocar com os irmãos a respeito da inteligência artificial. Esses tempos, os nossos jovens já estão chegando. Esse tempo que nós vivemos, irmãos. O nosso pastor tem confiado muito num grupo de pessoas, que alguns deles estão aqui conosco essa manhã. São os nossos educadores. Pessoas que fazem parte da nossa Bethlehem Christian Academy. Pessoas que fazem parte do nosso Bible College. Pastores que se esforçam a ensinar e a instruir. E muitos hoje têm recorrido, voltado ao recurso da inteligência artificial para responder às perguntas de trabalhos da escola, de exercícios na escola, de projetos na escola. E ao invés de fazerem uso, isso aqui eu estou falando com o senhor, pai e mãe, ao invés de usar essa ferramenta como um recurso para pesquisa, para desenvolver o aprendizado, eles estão usando essas ferramentas, pastor, como escravos de projetos, tarefas e trabalhos. Ou seja, a inteligência artificial fica cada dia mais inteligente, porque elas são treinadas para isso, a se moldarem ao novo estímulo, à nova informação. Enquanto os nossos filhos, cada dia mais degradada a qualidade da educação deles. Por quê? Porque tem que haver instrução da sua parte, da minha parte, que aquilo é uma ferramenta de apoio e não a maneira de se resolver o problema. Um dos maiores problemas da inteligência artificial, pastor, que tem deixado uma marca nessa nova geração que pode desfrutar disso, que pode interagir com isso, um dos maiores problemas, as maiores marcas negativas que isso tem deixado, é que todos os estímulos e aprendizados emocionais que são consequência de uma busca a resoluções de problemas, resoluções de até mesmo tarefas escolares, isso gera uma interação emocional, isso gera aprendizado emocional. Eu tenho que ir lá falar com a professora, eu tenho que falar com um amigo, eu tenho que falar com isso, eu tenho que falar com aquilo outro. Quando essas crianças recorrem à inteligência artificial, isso é roubado delas, porque a inteligência artificial não vai contrapô-las, não vai se opor a essas crianças. Vai dar exatamente o que ela está procurando. Está aqui, bebezinho, está aqui, ó, lindinho. Enquanto que a professora não, a professora vai, não, pesquisa mais. O pai fala, não, está aí, a resposta está aqui, ó.
Quantas vezes, irmão, sentado na mesa com os meus filhos, ajudando a fazer homework, eu lia o estudo e a pergunta estava ali, pai, não sei essa resposta. Meu filho, a resposta está aí. Mas eu não estou vendo, pai. Lê de novo. Pai, eu não achei ainda. Está aqui, lê mais. Vamos lá, vai falando o que você está lendo e vai falando o que você está pensando. Percebe, irmãos? Tudo isso são interações que trazem aprendizado emocional para os nossos filhos. Aqueles que se valem só de inteligência artificial para viver e para construir as suas vidas e fazer isso aí, na escola passam com nota 1000, irmãos. Aluno exemplar, né? Porque a resposta sempre certa. A inteligência artificial não erra. Só que quando cresce, irmãos, parece um zumbi, uns ermitões, né? Fala comigo. Que isso, gente? Vamos lá, irmãos. Está na hora de instruir, está na hora de ensinar. Ó, meu filho, a inteligência artificial está aí sim. Mas a inteligência artificial é uma ferramenta, é uma ajuda. Pode usar, mas vamos ser críticos, vamos olhar para o que nós estamos lendo, vamos interagir, vamos pensar como é que as coisas acontecem. Irmãos, os estudos têm mostrado, têm provado que o QI, coeficiente de inteligência de novas gerações, tem baixado com relação às gerações anteriores. Por quê? Geneticamente desprovidos de inteligência? Não, irmãos. Não. É porque simplesmente não estão colocando a cabeça para pensar e para funcionar. Ou seja, se nós permitimos isso dentro da nossa casa, nós estamos custando o amanhã dos nossos filhos. Lá em casa, nós somos 5 filhos. Se contar com a Kelly, que é filha da minha mãe só, somos 6. Meu pai sempre disse que eu era o mais inteligente de todos. Com 15 anos já falava e andava sozinho. Os meus irmãos chegaram a fazer isso com 17, 18. Então isso prova que realmente eu sou um protegê. E isso sem inteligência artificial, hein, irmãos? Queridos irmãos, acho que o recado da parte de Deus para a nossa vida já foi dado. Está na hora de nós voltarmos a nossa atenção para isso que tem sido algo que tem invadido as nossas casas, os nossos lares, e em muitas circunstâncias tem roubado a nossa verdadeira felicidade. A felicidade de estar junto com os nossos filhos, de estar junto com a nossa família, de estar junto com o nosso cônjuge, de desfrutarmos um do outro, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, eu não sei se nós, chegando na eternidade, vamos lembrar de quantos likes nós recebemos numa foto que nós postamos naquela viagem. Mas a Bíblia deixa bem claro para nós que nós vamos lembrar um do outro. E se eu vou lembrar um do outro, possivelmente dos momentos e das emoções que nós vivemos juntos. Está na hora de fazer história, está na hora de deixar marcado no coração dele, no coração dela, uma memória que nem a eternidade vai apagar. O Facebook, o perfil do Facebook vai apagar, o perfil do Instagram vai apagar, a conta do Netflix vai acabar. Mas aquilo que nós gravamos no coração um do outro, como amigos, vivendo junto, passando tempo juntos, isso aí, universo digital nenhum vai apagar. Nós vamos para o céu e nós vamos lembrar um do outro, e nós vamos glorificar a Deus juntos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus vem buscar uma igreja inteira, não vem buscar pedaços de igreja aqui e ali, irmãos. Ele vem buscar uma igreja unida, juntos, numa comunhão, celebrando a Ele e glorificando o nome dEle. Que Jesus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, meu pastor. Glória seja dada ao Senhor. Meus amados irmãos, você tem um material riquíssimo. Pastor Cássio, ele só deu um vistaço grande aqui, mas se debruce sobre esse material. Esse estudo que o pastor John Lennon colocou aqui, João Lennon, melhor, colocou para nós. Se debruce sobre esse estudo e aprimore mais. Coloque em prática. Nós gostaríamos de não terminar, mas fechar essa parte do nosso culto. E eu gostaria
Enquanto a equipe de louvor vem aqui para me ajudar, orar por você, que de repente você tem tido alguma dificuldade que foi mencionada aqui. Quem sabe algum desses vícios digitais tem invadido a sua casa e você não tem sabido, não tem tido orientação suficiente para resolver. Eu gostaria de pedir que você viesse aqui ao altar. Nós vamos orar. A igreja, por favor, de pé. Nós vamos orar pedindo a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que conhece todas as coisas, que sabe melhor do que qualquer um de nós como resolver. Quem sabe é uma dificuldade que tem batido na sua porta. A inteligência artificial é uma coisa recente, é nova. Mas quem sabe algo tem colocado em risco a vida da tua casa, da tua família, e quem sabe você tem pedido a Deus que te ajude. E você nesta tarde, melhor, amanhã ainda, gostaria de pedir ao Espírito Santo de Deus que te ajudasse. É uma novidade no mercado. É algo que está entrando e o nosso inimigo, ele é muito astuto. E muitas vezes ele entra com coisas que, quem sabe olhando, dizer, não, mas isso aqui não faz mal nenhum, isso aqui é um simples Netflix, é um filme, apenas um filme. Mas existe uma mensagem por trás desse filme. E quem sabe você não tem dado conta. E você tem visto uma, você tem visto duas, você tem visto inúmeras vezes a mesma coisa. E o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, acendeu uma luz. Acendeu uma luz. Que alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa, pai e mãe, precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser modificada para que o resultado seja diferente. Quem sabe você tem batido na mesma tecla o tempo todo e não tem conseguido avanço, não tem conseguido progresso. Venha, coloca diante do Senhor. Coloca diante de Jesus nesta manhã. Nós vamos orar pedindo a Ele que te oriente, te dê as ferramentas necessárias para você entrar e resolver o que você precisa resolver na sua casa e na sua família. Nós estaremos orando, o tempo já está bem avançado. Mas se você quiser vir, ainda dá tempo. Venha pedir ao Espírito Santo de Deus graça, orientação de como resolver. É um mundo virtual que eu e você muitas vezes desconhecemos. É tanta novidade que cada dia surge. E muitas vezes nós estamos tão longe. Mas o nosso adversário está tão perto. Como disse o pastor Cássio, ele está de olho naquilo que você tem de mais precioso que Deus te deu para cuidar, que é a sua casa e a sua família. Que o sangue de Jesus Cristo proteja a minha casa e a sua casa. Que nós possamos estar com os nossos olhos abertos. Que nós possamos estar com a palavra de Deus viva na nossa casa. Que nós possamos estar e que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado. Se você quer vir, ainda dá tempo. Eu não sei se quem sabe alguém nesta manhã que ainda não conhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você ouviu a palavra do Senhor. E você gostaria de receber a Ele como seu único e suficiente Salvador. Nós gostaríamos de orar por você também. Temos alguém? Quem sabe se não aqui pessoalmente, através das redes sociais. Coloque no chat aí da plataforma que você está acompanhando esse serviço, que você gostaria de receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque Jesus é a única esperança para este mundo em crise. Para este mundo corrompido por tantas coisas, Jesus Cristo é a única esperança. Ele é a solução para este mundo em crise. Se você quer fazer isso, coloque aí nas redes sociais, no chat, que você está aceitando o Senhor Jesus, reconhecendo o seu estado de pecador, que você precisa de um Salvador, de alguém que morreu em uma cruz para que a sua salvação fosse uma realidade, e nós estaremos orando por você. Gostaria de pedir aos pastores que viessem, por favor, orar pelos nossos irmãos que estão à frente, pedindo ao Senhor que os ajude, dê graça, dê sabedoria, para que eles possam mudar este quadro que quem sabe precisa de mudança.
Esse quadro que precisa de ser modificado, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Querido Deus e Pai, no nome santo de Jesus, o Teu Filho amado, nós temos ouvido, Senhor, a Tua palavra. A ministração da mesma, Senhor, tem vindo sobre a nossa casa, nossa família, a nossa mente, o nosso coração. O nosso entendimento, Senhor, recebeu toda essa informação, Senhor, que foi buscada no joelho, que foi buscada, Senhor meu Deus, com intenção, meu Pai querido, de trazer a todos nós base para a nossa família, guia para a nossa casa. Senhor, eu sei que o Senhor está sondando a cada um, Senhor, dos pensamentos e do coração dos meus irmãos que aqui estão diante do Teu altar. E não vieram aqui, Senhor meu Deus, por simplesmente se levantar e fazer esse ato, mas eles estão esperando uma intervenção dos céus. Estão, Senhor, confirmando a aliança com o Senhor nesta manhã, meu Pai, para a transformação do seu lar. Estão buscando do Senhor, meu Pai, aquilo que eles não estão encontrando na sua forma de ser e de agir. Ah, Senhor, pastor Cássio hoje nos entregou uma palavra dizendo, Senhor, que se nós tomarmos o rumo da Tua palavra, se nós riscarmos, Senhor, no chão da nossa vida, e, Senhor, meu Deus, dissermos para nós mesmos, mediante daquilo que o Senhor já falou conosco, que daqui para frente nós vamos viver, Senhor, conforme a Tua palavra, abalizados em Ti, Senhor. Nós estamos buscando para que este tempo chegue na nossa vida e na nossa casa. Oh Espírito Santo, toma este ato como Teu ato na nossa vida. Faz e transforma, Senhor, as nossas casas. Faz e transforma a vida dos nossos filhos. Faz e transforma, Senhor, a vida, Senhor, e o matrimônio, Senhor, da nossa, Senhor, família, meu Senhor, toma conta. Oh, eu sei que o Teu Espírito, Senhor, está trabalhando em corações. E eu sei, Senhor, que o Senhor está escrevendo a história, meu Pai, uma nova história na vida, Senhor Jesus, de algumas famílias aqui. Para a glória do Teu nome, alcança, Senhor, e dá vitória. No nome de Jesus nós oramos, Senhor, e entregamos a família, Senhor Jesus, a família do Ministério do Belém na Tua presença, nos Teus cuidados, Senhor, sabendo que o Senhor é muito mais poderoso do que os nossos pedidos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, levante-se como vitorioso e vitoriosa, em nome de Jesus, e declare que o Senhor está sondando a tua vida e conhecendo e quebrantando o teu coração. Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as asas, como amigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluias! Tome seu assento e guarde o que você recebeu da parte do Senhor nosso Deus.